Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje nós estamos falando sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. Quem está com a gente é o diretor executivo da BCS, Nilo de Sá. Nilo, no primeiro bloco nós temos uma noção dessa evolução, né? A evolução genética, a questão de colocar o suíno na mesa do consumidor de uma forma que ele entenda que realmente a carne é saudável. Em contrapartida, nessa campanha que vocês fazem, né, para buscar esse consumidor, também vocês apagam incêndios quando sai informação errada na televisão, em novelas ou em programas. Vocês acompanham muito isso? Não, sem dúvida nenhuma, a gente faz aí o monitoramento, né, de redes sociais, programas de televisão, jornais, e é bastante comum haver informações distorcidas, seja sobre a qualidade da carne, seja sobre algum risco de transmissão de doença. A cisticercose é um grande exemplo e a gente imediatamente entra em contato com esses veículos pedindo a correção da informação. É importantíssimo porque a gente precisa evitar que essa informação incorreta ou as informações incorretas a respeito da proteína continuam sendo propagadas. Médicos, nutricionistas, quer dizer, a literatura antiga, ela ainda prejudica a cadeia, né? Agora os novos já estão entrando com essa ideia de uma informação mais correta sobre a qualidade da carne suína. Olha, sem dúvida nenhuma é melhor do que foi no passado, mas não é ainda 100% correto. Talvez por as pessoas, né, mesmo os médicos nutricionistas, antes da sua formação técnica, muitas vezes tem essa informação que vem dos seus pais, dos seus avós. Não é incomum, isso a gente participa, né, de eventos e faz, às vezes, treinamentos específicos para essas classes médicos e nutricionistas. E é muito comum a gente ver que a informação incorreta está lá. Muitas vezes as pessoas deixam de prescrever ou orientar que a carne suína pode ser consumida por um atleta, por um jovem, por uma gestante, por exemplo, e simplesmente por preconceito, às vezes, ou por falta da informação correta. A gente bate muito em cima, a carne suína ela é muito versátil. Você tem cortes, por exemplo, o lombo com a carne bastante magra, um atleta de alto desempenho pode utilizar, pode consumir rotineiramente lombo. Ele não precisa comer só frango e batata doce, ele pode comer lombo e batata doce. Então o suíno é um animal muito versátil, desde cortes, né, mais gordos a cortes mais magros, ele pode te oferecer qualquer tipo de produto. É interessante a gente fazer esse comparativo, porque é a carne mais consumida no mundo ainda, né? Sim. E você tem em outros países aquela ligação. A outra carne branca, né? A ligação com institutos do coração. Quer dizer, aqui se tenta fazer isso, se faz isso? Exatamente, esse é um dos trabalhos que a gente faz com bastante intensidade. Nós criamos um site para dialogar diretamente com o consumidor, que é o www.maiscarnesuina.com.br. É um site não da BCS, mas é um site, vamos dizer, da proteína para dialogar com o consumidor. E lá a gente mostra muito isso. Nós temos abas lá tratando especificamente de saúde, por exemplo, não só do sabor, mas também da saúde, mostrando que a carne suína ela pode ser trabalhada, prescrita por médicos, por nutricionistas. É uma carne muito versátil. Essa acho que é a principal informação que a gente precisa passar, né? Há cortes que podem ser adaptados a qualquer tipo de dieta, de restrição calórica, por exemplo, né? De restrição, se você pegar alguém que precisa consumir um volume mais baixo de proteína, a carne suína, ela pode ser adaptada a qualquer tipo de dieta. Não há absolutamente nenhum tipo de restrição. O que você considera dentro desse projeto nacional de desenvolvimento da suinocultura? Você considera que a tarefa está completa? Como é que você avalia até agora esse projeto? Não, definitivamente a gente tem muito caminho para andar ainda, né? Como eu disse, a gente conseguiu ganhar 2 quilos aí per capita, mas o consumo de carne suína no Brasil hoje ele é próximo a 15 quilos, um pouco acima de 15 quilos por pessoa por ano. A média na Europa é 45. Então a gente tem bastante espaço para ganhar e para ganhar esse espaço a gente precisa trabalhar esse diálogo com o consumidor, quebrando essas barreiras ainda existentes para a gente conseguir alavancar o consumo, o que para nós, né, para o produtor, é muito importante, porque 85%, 82% do que o Brasil produz de carne suína, ele fica no mercado interno. E nós não somos um país pequeno, são 200 milhões de brasileiros, é bastante gente, então o potencial de consumo no mercado interno é muito grande e isso é importantíssimo, né, para conseguir dar sustentabilidade, inclusive uma melhor rentabilidade para o suinocultor.
É interessante, né? Até fazer um cálculo aí, se aumentar 500 gramas, se aumentar aí 1 quilo, a diferença que dá você não depender das exportações para isso. Exatamente, essa é a conta. Então, um crescimento de 1 quilo são 200 milhões de quilos por ano consumidos no mercado interno, gera uma menor dependência para as exportações, o que, é claro, é importantíssimo para o país exportar, desafoga o mercado interno, gera divisas para o país, mas a gente tem que lembrar que as nossas exportações são muito limitadas em 2 países. Historicamente, Rússia e Hong Kong correspondem por aproximadamente 60% das exportações, 40% só na Rússia. Então isso é um risco, depender exclusivamente desse, não exclusivamente, mas ter uma fatia muito importante no mercado interno. Mercados complicados, né? Mercados E mercados historicamente bastante complicados. Agora, dentro desse exemplo que vocês estão citando, porque outras cadeias produtivas estão se organizando e vocês vêm há tanto tempo com essa organização, com esse foco hoje mais no consumo, já que vocês têm uma base produtiva muito bem alinhada. Como é que isso pode servir de referência para uma cadeia produtiva como a da aquicultura, que é tão apoiada pela CNA? Sim. Sem dúvida nenhuma, acho que o principal ponto, ou talvez o principal aprendizado, é essa estruturação da cadeia, né, que hoje na suinocultura já está bem mais consolidada. Uma vez que a BCS foi perguntar ao consumidor por que você não consome, e descobriu o preconceito, descobriu que os cortes dos produtos não estavam sendo oferecidos num tamanho adequado, não conveniente, por exemplo, nós precisamos estruturar a cadeia. Precisamos pegar o produtor, mas também a indústria e o varejo. Nós precisamos juntos entregar ao consumidor o que ele quer. O produto, não só as suas características, né, específicas de qualidade da carne, de gordura, de segurança alimentar, mas também em tamanho, se é resfriado, se é congelado, se é com tempero, se é sem tempero. Isso passa pela cadeia inteira. Então, talvez o principal aprendizado para a aquicultura é essa: entender primeiro o que o consumidor brasileiro quer, que tipo de produto que ele quer, e trabalhar os 3 elos da cadeia, produção, indústria e varejo, para entregar esse produto, obviamente com qualidade e a um custo competitivo. Agora, dentro desse setor que vocês estão tão organizado, que é a suinocultura, de tantas décadas, essa batalha toda pelo consumo, essa batalha toda para ter que convencer o consumidor de um produto que não precisaria de convencimento, que o mundo já é convencido da Sim. qualidade da carne suína, né? Isso é um fato. Quais os desafios dessa cadeia produtiva para vocês hoje? Olha, o Brasil é um país continental, então a dificuldade da gente conseguir expandir essas ações esbarram em condições, né, em recursos humanos, em recursos financeiros, para a gente conseguir continuar expandindo isso. A gente lembra, por exemplo, o Nordeste, nós temos 65 milhões de habitantes, aproximadamente 1/3 do Brasil. O consumo no Nordeste é estimado em 6 quilos per capita, é muito baixo. Então nós temos um espaço bastante grande de crescer. Norte e Centro-Oeste o consumo é mais baixo, também comparado com a média Sul-Sudeste. Então a gente tem muito espaço para crescer ainda, né? E aí precisa de alavancar mais recursos financeiros, mais recursos humanos para expandir essas ações, né? De modo a tentar chegar aí, quem sabe no futuro, a uma média próxima à Europa. É óbvio que isso está muito distante, é muito longe, mas a gente precisa ganhar passo a passo e continuar e acreditar muito nesse trabalho, que é um trabalho de longo prazo. A gente sabe que não se reverte, né, um cenário, não se quebra preconceitos de um dia para o outro. Esse é um trabalho, talvez, aí de gerações para a gente conseguir, né, tornar a carne suína ou dar à carne suína a imagem que ela tem, por exemplo, né, nos países desenvolvidos, como, por exemplo, a Europa. É uma mudança, né? Agora, a mensagem que você deixa justamente nessa organização de vocês, com tantas associações pelo Brasil todo, a gente vê o papel fundamental, né? A presença em Brasília, buscando recursos num ano difícil como este. Não, sem dúvida nenhuma, acho que é importantíssimo, é um trabalho de fé,
de acreditar realmente e de envolvimento de toda a cadeia. Todo mundo tem que entender que isso não é um trabalho somente da associação, só do produtor, de um frigorífico ou de um varejo. É um trabalho de todos, de instituições como, né, o Senar, o sistema, né, CNA, Senar, é um grande apoiador também da nossa causa, o Sebrae é um grande apoiador, então a gente precisa envolver as entidades aí, porque no final das contas todos ganham com isso. A gente ganhando o consumo, o consumidor brasileiro consumindo a mais, o produtor tem a oportunidade de crescer sua produção, contrata mais funcionários, ele compra mais material genético, mais equipamentos, mais nutrição, toda a cadeia vai ganhar, então é preciso haver esse entendimento que o trabalho, o esforço precisa vir de toda a cadeia. Eu agradeço a participação do diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. Muito obrigado pela participação. Disponha, um grande abraço.